Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. O programa de hoje vai ser um programa especial. Nós teremos a presença hoje de Scott Meyer. Quem é Scott Meyer? Scott Meyer, ele cresceu em um lar cristão na pequena cidade de Paradise, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E após alguns anos estudando cinema, ele junto com seu irmão e outro amigo tomaram rumos distintos a fim de entrarem no mundo de Hollywood. Isso mesmo, Hollywood lá dos Estados Unidos, que promovem filmes, né, e tudo mais. E após anos de oração dos seus pais e amigos, depois que eles abandonaram a igreja para entrarem no mundo do cinema de Hollywood, esses três, Scott Meyer e os seus dois irmãos, eles começaram a sentir o chamado do Espírito Santo. E cada um teve sua experiência como filho pródigo. E finalmente lançaram fora as coisas do mundo. E eles rededicaram suas vidas a Deus novamente. E juntos, então, eles montaram o Lightly Legged Ministries, que surgiu como resultado de um convite que eles receberam para palestrar sobre os perigos de Hollywood e a indústria do entretenimento. E a partir de então, eles foram convidados para palestrar em várias faculdades, igrejas e colégios e em outros lugares também dos Estados Unidos e também em outros países. E Deus, meus amados, ele tem aberto de forma maravilhosa portas para que esses três compartilhem agora, motivem e reavivem o povo de Deus para que se desliguem não somente de Hollywood, mas do mundo, mantendo ainda a Cristo como seu foco. E a missão deste ministério é produzir e proporcionar formas de mídias mais convincentes, relevantes e inovadoras que iluminam a verdade bíblica, expõem as trevas espirituais e acabam com os mal-entendidos sobre o verdadeiro caráter de Deus. Então você já sentiu que o programa de hoje vai ser uma bênção, não é verdade? Hunter, diga a Scott Meyer que nós estamos felizes em recebê-lo aqui. Welcome to Brasil. Thank you, thank you. E vamos começar com a primeira perguntinha então, vamos lá? Okay, first question. Vamos lá então. Primeira pergunta então. Scott Meyer, você cresceu vendo televisão, indo a cinema? Well, when I grew up, my parents thought that it was a bad idea to have television. They wanted us to go outside and do a lot of playing and Meus pais achavam quando eu cresci que não era uma boa ideia ficar o tempo todo assistindo televisão. Eles achavam melhor eu sair, jogar, brincar com os amigos. and so I grew up playing sports and just being outdoors as a young child. Então eu cresci praticando esportes e eu ficava o tempo todo na rua, como criança. But my parents had one of those 8mm film cameras. Mas meus pais tinham essas câmeras de 8 milímetros. And so one of the activities that my brother and I would do is go outside and make little movies with our friends. Então uma das atividades que meus irmãos e eu e meus amigos faziam era sair e fazer pequenos filmes com os amigos. And you know, we'd make little tree fort stories or things about you know, what a 5 and 6-year-old kid plays with. Então a gente inventava histórias, filmezinhos de coisas que crianças de 5 e 6 anos brincavam, era isso. But I never thought I would ever actually do it for a living. I was from a small town in California. Mas eu nunca pensei que eu fosse fazer isso como meio de vida. Eu cresci numa cidade pequenininha na Califórnia. But we continued to make movies all the way into high school, and when I got to college, I took some film studies classes and pursued a career in making films. Mas a gente continuou fazendo esses filmes até no ensino médio, e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a ter aula de cinema também. Maravilha, estamos aqui com o Scott Meyer. Scott Meyer, Hunter, então no caso ele é cineasta de Hollywood mesmo. You used to work for Hollywood as a movie producer? Or? Well, when I finished college, I took film studies classes. I moved down to Hollywood, and I only knew one person in the whole town. Quando ele terminou o ensino médio, ele se transferiu para Hollywood e ele conhecia somente uma pessoa naquela cidade, em Los Angeles. Yes, and she's a famous actress today. E é uma atriz muito famosa. And so when I stayed at her house, I saw the way that people treated her, and I was kind of bit by the acting bug, is what they call it. Então, quando ele ficou na casa dessa amiga dele, ele viu como as pessoas a tratavam e ele se sentiu emocionado, queria ter aquilo também. And so I took acting classes, and I, for 6 years, tried to be an actor. And então ele
fez aulas de atuação de teatro e por 6 anos ele fez aulas assim querendo But trabalhar como ator. It's a pretty rough world. I mean, those people that have made it quite famous through the acting, I got to know a few of them that were very successful, and they're not very happy. Mas é um mundo muito difícil. Essas pessoas que são bem-sucedidas no mundo artístico, como atrizes e atores, no fundo, eles não são muito felizes, não se sentem muito bem. And so I wanted to be happy, and my older brother moved down to Los Angeles shortly after I did, and he got a job working behind the camera as a cameraman. Então eu queria ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, e meu irmão mais velho se mudou para Los Angeles e estava trabalhando por trás das câmeras, nos bastidores. E eu queria ter um trabalho como o dele também. So I called him up and asked him if he would give me a job, and I started out working in television as a cameraman, and then worked my way up to what they call a technical supervisor. Então eu liguei para ele e perguntei se ele conseguiria me arrumar um emprego lá como cameraman. E pouco a pouco eu chegaria a supervisor técnico, algo desse tipo. E Scott Meyer, você cresceu na igreja? Como era a sua fé? You know, my parents were very faithful in going to church every single weekend. I probably never missed a weekend of church. Meus pais sempre foram muito fiéis, sempre iam à igreja todos os dias. Eu acho que eu nunca faltei um dia de igreja. I grew up in a Christian school. I read my Bible as a young child. Cresci numa escola cristã, li a Bíblia quando era criança. And so I had a lot of knowledge of who God was and of course the spiritual warfare that was going around us. Então eu conhecia bastante quem era Deus e conhecia muito sobre essa guerra espiritual na qual a gente está inserido. But when I moved to Hollywood, there aren't a lot of people that are very interested in God. Mas quando eu me mudei para Hollywood, não encontrei muitas pessoas muito interessadas em Deus lá. And so my focus became more on what I could get out of this world than focusing on what building my future for the next world. Então, o meu foco era como é que eu vou agora construir o meu futuro neste mundo. I stopped reading my Bible, I stopped going to church, I stopped having anything to do with God. Parei de ler a Bíblia, parei de ir à igreja, parei de ver qualquer coisa que tivesse relação com Deus. And I just got involved with the party lifestyle and the Hollywood lifestyle. E me envolvi com esse estilo de vida de festas, esse estilo de vida típico de Hollywood. E você fez faculdade de cinema? Conte-nos um pouco sobre isso. One of the teachers that we had at our small little college that I attended was actually Harrison Ford's brother. Um dos professores da faculdade onde eu frequentei era um dos irmãos de Harrison Ford. And so he knew a lot of people in the industry because of his brother, George Lucas and Então ele conhecia muitas pessoas nessa indústria de cinema por causa do seu irmão, George Lucas e outros tantos. And so he took our little small film class and would bring us onto big movie sets and let us watch how the movies were being made. Então ele pegava a nossa turma pequena de cinema que a gente estudava, uma turma pequena, e nos levava para esses grandes estúdios onde os grandes filmes eram produzidos. But one of the things that he told us in class, he wasn't a Christian, and so he would tell us that if we wanted to make money, we weren't going to make movies about Jesus. Uma das coisas que ele nos dizia, ele não era cristão, era que se a gente quisesse realmente ganhar dinheiro, não dava para ganhar dinheiro fazendo filmes sobre Cristo. That we needed to move to Hollywood and just enter into that lifestyle and start working, because you start from the bottom in Hollywood and work your way up. Que a gente precisava ir para Hollywood, começar a trabalhar com filmes por lá e pouco a pouco a gente ia crescendo lá. So at age 19, I chose to move to Hollywood, and that's how I got down there and started. Então aos 19 anos eu me mudei para Hollywood e foi assim que tudo começou. Exatamente, inclusive a pergunta viria, você se mudou para Hollywood? Então eu creio que a resposta é positiva dentro do que ele falou. Então você se mudou para Hollywood, como foi essa experiência se mudando para Hollywood? It was very exciting at first, obviously, seeing all the glitz and the glamour is what they call it. Em primeiro lugar, em primeira instância foi muito empolgante ver todo o brilho, todas as luzes de Hollywood. Everything seems todo o glamour. bigger than life.
tudo parecia maior do que a nossa própria vida mesmo lá. And what's interesting about Hollywood is you actually can meet celebrities. It's not that hard to meet them if you work in the industry. E o que é interessante em Hollywood é que, de fato, nós conseguimos encontrar com as celebridades. Não é difícil se encontrar com um ator ou uma atriz famosa. And so it's very attractive to a young person to, get involved in this business and live the lifestyle that they live. Então imagina um jovem nesse mundo encontrando celebridades, é algo muito atrativo. But it had a devastating effect on my spirituality. Mas teve um efeito devastador na minha espiritualidade. Inclusive, a quinta pergunta: que impacto teve o seu trabalho na indústria do entretenimento sobre sua vida espiritual? Well, when I stopped reading my Bible, stopped going to church, and stopped talking to my family, Quando eu parei de ler minha Bíblia, parei de ir à igreja, parei de falar com os meus parentes, I basically didn't have time for God. já não tinha mais tempo para Deus. And so I became very selfish in everything that I was trying to get. Então eu me tornei muito egoísta nas coisas que eu tentava obter para mim mesmo. I wanted everything that Hollywood offered, the money, the women, the cars, the houses. Então eu queria tudo que Hollywood podia oferecer, o dinheiro, as mulheres, os carros, as casas. And with that came, the party lifestyle with the drinking and the drugs. Então com isso veio o estilo de vida de festas, de bebida, de drogas. But it wasn't until my older brother and I started working with him behind the camera that God started really reaching out to me and trying to pull me away from that lifestyle. Mas foi só quando eu comecei a trabalhar com meu irmão mais velho ali por detrás das câmeras que Deus começou a me buscar falando que alguma coisa estava errada com esse estilo de vida que eu estava levando. Actually, he probably was trying to reach me the whole time. I just wasn't listening. Eu acredito que Deus estava tentando me alcançar o tempo inteiro, é só que eu não estava ouvindo. But it was about 10 years later that I started listening to the promptings of the Holy Spirit. Então foi só 10 anos depois que eu comecei a ouvir o toque do Espírito Santo. Nós estamos hoje especialmente entrevistando Scott Meyer, ele que é ex-cineasta e trabalhou em Hollywood. Vamos então para mais uma pergunta para Scott Meyer. Você parou de ir à igreja, ler a Bíblia e falar com seus parentes? Por quê? When I was a young, impressionable kid, there weren't a lot of other people in Hollywood that were interested in those kind of things. Como um jovem lá em Hollywood, não tinha muita gente interessada nesse tipo de coisas. And there were so many other things to fill my time with, going to the parties and working a lot that just I didn't have any time for God. Então havia tantas outras coisas interessantes, trabalho, ir a festas, que eu não tinha mais tempo para Deus. And then of course a lot of the television shows and films that I was working on were sort of terrible things that really had nothing to do with God. So I wasn't even working on things that would bring my mind to think about God. Até mesmo os programas de televisão que eu frequentava, que eu assistia, que eu produzia, não tinha nada a ver com religião, com Deus, então nem no trabalho eu via mais a Deus. So basically I didn't have any time for him. Então, basicamente é isso. Eu não tinha mais tempo. Não tinha nenhum tempo para Deus, na verdade. E qual foi o ponto da virada, então? Quando é que a coisa começou a mudar? My turning point was my older brother had a 10-year high school reunion that was back up at our church school that we went to when we were little kids. O meu irmão mais velho participava de um diretório acadêmico no ensino médio. At my 10-year high school reunion of my brother, he invited me to go back. A reunion. Ok. Perdão, ele está dizendo que o irmão dele teve essas reuniões escolares que acontecem. Depois de 10 anos, eles foram se reencontrar, os mesmos alunos. E aí, o irmão dele o convidou para participar dessa reunião com os ex-alunos, ex-colegas de classe. But the reunion was back at this church school that I had grown up in. And I knew I would be around a lot of my old friends and family that, were very still involved in church. Então essa reunião dos amigos de escola do meu irmão seria na minha escola antiga, onde eu estudava também. Então eu sabia que eu ia ver muitos amigos e parentes da minha cidadezinha ali. So of course I didn't want to go. Então,
É óbvio, eu não queria ir. But my brother begged me, and I decided to go. Mas meu irmão implorava e finalmente eu decidi ir. And of course, when we got back up there, all of these people that had known us since we were little, Então quando chegamos lá, todas essas pessoas que nos conheciam desde quando a gente era pequenininho ainda, they were very excited to see us. eles ficaram muito empolgados em nos ver. And all they wanted to talk about was what movies have you been in, what celebrities have you met, E as perguntas eram sempre, quais foram os filmes que vocês participaram? Que celebridades vocês encontraram? you know, and all weekend long. That's all they wanted to know. Have you met Brad Pitt? Have you met Britney Spears? Então a semana inteira era isso. Você já viu o Brad Pitt em pessoa? Já viu a Britney Spears? There was this one kid that was watching all of these people ask us questions about Hollywood, Então, mas havia uma criança que estava observando essas pessoas todas nos perguntando, fazendo perguntas sobre Hollywood. and this kid was a pastor's son who, when we were growing up, he was the biggest problem child, did the most drugs, got kicked out of school. E essa criança era filha de um pastor e era a mais problemática que existia na época que a gente convivia junto. Tinha entrado no mundo das drogas, tinha sido expulso do colégio. And so he came up to my brother and I, and he said, all these people want to know what you've done in this world. And he said, I have one question for you. Então ele chegou, se aproximou de mim, do meu irmão e disse, toda essa gente aqui quer saber o que vocês fizeram nesse mundo aqui, né? Se conheceram celebridades, o que é que vocês estão fazendo agora? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. He said, how is your relationship with Christ? Como está seu relacionamento com Cristo? And my brother and I were blown away by that. E meu irmão e eu simplesmente ficamos estupefatos com aquela pergunta. How did this guy turn his life around? How did Christ get to him? Because he was a mess when I was a kid. Então a gente se perguntava, como que Cristo atingiu esse garoto? Porque esse garoto a vida dele era uma total bagunça, era uma desordem completa. Como foi o ponto da virada para esse rapaz? When you see somebody's life really transformed by the gospel, there's something attractive about that. Quando se vê a vida de alguém transformada pelo evangelho, sabe, tem algo atrativo nisso. And so he invited us over to his house that afternoon, and he said, I want to tell you what Jesus has done in my life. Então ele nos convidou naquela tarde para ir para casa dele, e ele disse, eu vou contar para vocês o que Cristo fez na minha vida. And so, of course, I was very interested in how God had turned this kid around. Então eu estava muito curioso para saber como foi que Deus trabalhou e conseguiu transformar aquela pessoa. When we went over to his house, we were reading the texts from the Bible, and he was telling us all about his experience on how God had turned his life around. Então quando a gente foi para casa dele e começamos a ler esses textos bíblicos e ele nos contar como Deus tinha transformado a vida dele, And then all of a sudden he asked us if he could pray with us. de repente ele perguntou, eu posso orar com vocês? And I said, of course, what would that hurt? Eu disse, claro, oração não faz mal a ninguém, pode orar. And so as we started to gather together to pray, Então quando a gente começou a se reunir para orar, my brother had his boxer dog with him. meu irmão tinha um cachorro, um boxer junto com ele. And the boxer dog was a really sweet dog, never barked, always kind. E o boxer era muito dócil, nunca latia, era sempre bem comportado. And all of a sudden this dog just started barking out of the air. Rah, 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 and the hair went up on the back of his neck. E de repente o cachorro começou a latir, e até os pelos começaram a se eriçar. And so we thought that was funny because he never ever did that, ever. E a gente achou que coisa esquisita, ele nunca fez isso, esse cachorro nunca latia assim. So we quieted him down and we started to pray again. Então a gente pediu pro cachorro se aquietar, se acalmar e começamos a orar novamente. And as we started to pray, there was a nutcracker that was sitting on the table not too far away from us. Like one of those nutcrackers from Christmas time. E quando a gente começou a orar novamente, havia esses quebra-nozes que estavam ali perto da mesa, tipo de Natal, e tava ali esses quebra-nozes. And the hat on the nutcracker came off of his head and flew and smashed against the wall right next to us. The hat. E uma parte desse quebra-nozes simplesmente se desligou e voou pelo lado da parede e bateu contra a parede do outro lado de onde a gente estava. And it made me so scared because I as a kid, I read my Bible. I knew there was a spiritual warfare out in the world. E isso me deixou amedrontado porque como criança eu lia minha Bíblia e eu sabia que havia uma batalha espiritual acontecendo no mundo. I knew there was a devil and a God. Sabia que havia diabo, que havia Deus, Evil angels and good angels. anjos maus, anjos bons. But I couldn't wrap my head around how did I get so far away from God? Mas eu não conseguia entender
como foi que eu me afastei tanto de Deus? Here I was living in Hollywood, Tava eu lá vivendo em Hollywood, on drugs, having nothing to do with God. usando drogas, sem ter nada a ver com Deus. How did I get this far away from God? Como foi que eu me distanciei tanto de Deus? And so I made my brother drive me to the airport the next day, and I caught an airplane back home to Los Angeles. Então eu pedi que meu irmão me levasse de volta pro aeroporto no dia seguinte e eu voei de volta para Los Angeles. And I kept praying, Lord, if you're out there and you still care about me, E eu fiquei o tempo todo orando. Deus, se o Senhor está por aí em algum lugar e ainda se importa comigo, then send me somebody that can teach me about you again. então envia-me alguém que possa me ensinar sobre ti mais uma vez. And let me tell you, we serve a God of answered prayers. E permita-me dizer-lhes, nós servimos um Deus que responde às orações. Because 1 month later, I got a knock on my front door, Porque um mês depois, alguém bateu na minha porta and here was this kid that had asked me about my relationship with Christ. e estava aí o mesmo garoto que tinha me perguntado sobre o meu relacionamento com Cristo, Saying he needed a place to stay, dizendo que ele precisava de um lugar onde dormir. and so we started having Bible studies again. E a gente começou a ter estudos bíblicos ali. Eu quero agora, Rander, emendar uma pergunta na outra, ou seja, a 8 e a 9 já seguido aí, tá? A 8 e a 9 juntos. Que é o seguinte, ó. Quando você voltou para a igreja, você continuou indo trabalhar em Hollywood? Você acha que é possível trabalhar em Hollywood e continuar sendo fiel a Deus? O que você faz agora? When I started to work in Hollywood and gain a relationship with God again, Quando eu comecei a trabalhar em Hollywood, comecei a ganhar, a ter esse relacionamento com Deus mais uma vez, de volta, I couldn't get enough of the Bible. a Bíblia já não era... Cada vez que eu lia a Bíblia, eu queria ler mais ainda. But then when I would go to work and I would work on these movies, Mas quando eu ia pro trabalho e começava a trabalhar nesses filmes, they were in direct conflict of each other. eu via um conflito direto, aberto entre essas duas coisas. Here I was learning about what it means to be a true Christian, Em casa eu aprendia como eu deveria viver, como eu deveria ser um cristão verdadeiro. but I was working on things that were showing very anti-Christian characteristics. Mas no trabalho eu via coisas com características completamente anticristãs. And so I prayed to God Então eu orei a Deus. and I said, I don't know what to do with my work. Eu disse, eu não sei o que fazer com o meu trabalho. I'll do whatever it is that you want me to do. Eu vou fazer o que quer que o Senhor me peça para fazer. And I said, I just want to do something for you. Eu só quero fazer algo para o Senhor. And so all of a sudden I got a phone call, E de repente alguém me ligou. and it was from an old youth pastor back at my academy that I went to when I grew up in. Então era de um pastor jovem da faculdade onde eu estudei. And he said, I heard you had a change of heart, E ele disse, eu ouvi dizer que você teve uma mudança no seu coração. and we have a youth rally coming up. Vai ter um acampamento jovem agora. And he said, all the kids love Hollywood, E todas as crianças gostam de Hollywood. and they know you went to Hollywood. E elas sabem que você participou de Hollywood. Would you come and speak to these kids Você não queria vir e falar para essas crianças? and somehow make a sermon about God? E de alguma maneira fazer um sermão sobre Deus? And so I called him back and I said, that's really hard to do. E eu liguei de volta e disse, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir fazer isso. No kids are going to watch a 2-hour movie and then want to hear a sermon. Não tem criança, não existe criança nenhuma que vai assistir 2 horas de filme e depois vai querer ver um sermão. So I said, why don't I look into the history of movies and television E se eu analisar a história do cinema e da televisão and see what kind of an effect it has on your brain when you watch it, e ver que tipo de efeito isso tem na nossa mente, no nosso cérebro, à medida que nós assistimos essas coisas? and as we started to do the research of how affected you are, E quando começamos a fazer esse estudo sobre os efeitos, we started looking into the advertising industry começamos a analisar a indústria da publicidade, because they use hypnosis and psychology to sell you their products. porque eles usam hipnose e psicologia para vender os seus produtos And they spend tons of money on it e gastam muito dinheiro nisso to affect you. para afetar as pessoas. They wouldn't spend the money if they didn't think it would affect you. E eles não iam gastar tanto dinheiro se eles não soubessem que isso realmente ia afetá-lo. And so we know and we've proven that
You are affected by what you watch, Então nós sabemos e nós conseguimos comprovar que somos afetados por aquilo que assistimos. and then all of a sudden we started looking at the movies that we were watching. E de repente começamos a analisar os filmes que nós estávamos vendo. And when we started looking at Spider-Man and Batman and Superman, Então quando começamos a analisar Homem-Aranha, Superman, Batman, we started realizing that they were attacking Christ, começamos a perceber que eles estavam atacando a Cristo. and they were flipping the characters upside down, E as características estavam sendo invertidas. meaning the hero is actually a representation of Satan, Significando que o herói da história, na verdade, é uma representação de Satanás. and the bad guy is actually a representation of God. E o homem mau da história representa Deus. So that when you watch the movies, you vote for Satan and you hate God. Então quando você assiste a esses filmes, você está votando em favor de Satanás e você odeia a Deus. And they do it over and over and over again. E eles fazem isso repetidas vezes. And so it plants seeds into your mind E vai plantando sementes na sua cabeça. that it is actually God that's evil. Que na verdade Deus é quem é o mal da história. And so we put it together in a presentation, Então fizemos uma apresentação com isso. and we showed all the video clips of even some of the directors themselves talking about how they do this. E mostramos alguns dos videoclipes dos próprios diretores desses filmes falando de como eles fazem isso. We tried to put it as much in their words so that it wasn't just us saying, this is what this looks like. Nós tentávamos colocar tudo o máximo possível nas palavras dos diretores, para que não parecesse, ó, isso é algo que a gente acha que acontece. And we never dreamed that we would ever start a ministry, E nunca imaginamos, nem sonhamos que a gente ia começar um ministério com isso. but word of mouth spread so fast Mas o boca a boca foi se espalhando tão rapidamente that we started getting phone calls from all sorts of universities and schools and churches across the United States que começamos a receber telefonemas de igrejas, de escolas de todos os Estados Unidos to share this information with them. para compartilhar essas informações com eles. And then all of a sudden we started getting calls from around the world, E de repente ligações de outras partes do mundo. and we've been traveling around ever since, E desde então temos viajado, showing the dangers of Hollywood. mostrando os perigos de Hollywood. E é possível trabalhar em Hollywood continuando sendo fiel a Deus? It is absolutely possible to work in Hollywood and have a faith in God. É absolutamente possível trabalhar em Hollywood e ter um Deus fiel. If you just look at the story of Daniel in the Bible, Se a gente analisar a história de Daniel na Bíblia, por exemplo, he lived in 3 of the most occultic civilizations on the planet. ele viveu nas 3 civilizações que mais dadas ao ocultismo And do he planeta. remained faithful to God. E ele permaneceu fiel a Deus. I know that God has his soldiers everywhere, Eu sei que Deus tem seus soldados em todos os lugares, but it is the devil's ground. mas é o terreno do demônio. And so the average person that goes out there Então a pessoa comum que vai para lá, para esse terreno, will fall prey to the lifestyle and the things that happen in Hollywood. será presa fácil a esse estilo de vida e às coisas de Hollywood. But there are great people out there that are remaining true to God, Mas há grandes pessoas lá que ainda permanecem fiéis a Deus, but they're rare. mas são raras. Então uma coisa é trabalhar em Hollywood sendo fiel a Deus. Outra coisa é você trabalhar em Hollywood e ter um Deus fiel. That's right. É isso mesmo. Lembrando que Deus ele é fiel, mas se a gente não sai de repente de uma esfera ali de perigo, a gente pode abandoná-lo e passar a adorar totalmente Satanás. Mais uma perguntinha. O que você diria aos jovens que estão interessados em trabalhar com cinema ou vídeo como carreira universitária? You know, I think people get the wrong idea of what it is that we're trying to do in our ministry. Eu acho que as pessoas têm uma ideia equivocada do que a gente está tentando fazer com o nosso ministério às vezes. The TV in and of itself is not evil. A TV, por si só, não é má. It's what's on the TV that makes it evil. É o que está na TV que a torna má. We know that media, such as these radio shows and television, can reach a large amount of people with good, positive things that bring people into the church or into a relationship Nós with sabemos Christ. que a mídia pode levar coisas positivas para as pessoas e pode trazer essas pessoas para mais próxima de Deus. So what we try to do is we try to inspire people to use this talent to bring people to God. Então o que tentamos fazer é inspirar esses jovens a usar o talento que eles têm para trazer as pessoas para mais perto de Deus. Instead of working on some of those Hollywood movies that are bringing people away from God. Em vez de trabalhar nesses filmes de Hollywood que estão afastando as pessoas de Deus.
And you know, Hollywood makes such attractive movies. Sabe, e Hollywood faz filmes tão atrativos, But when you look at Christian films, they're not as good as Hollywood's films. mas quando a gente vê os filmes cristãos, parece que eles não são tão bons quanto os filmes de Hollywood. Can you imagine if we had inspired enough people to make good, positive films? Dá pra imaginar se a gente conseguisse inspirar pessoas boas a fazer filmes realmente bem produzidos? What kind of an impact that would have on people? Que tipo de impacto isso teria sobre as pessoas? So we try to encourage people, if you're going to do anything in life, Então a gente tenta motivar as pessoas. Se você vai fazer alguma coisa na sua vida, do it to the glory of God faça para a glória de Deus. and lead people to Christ. E leve as pessoas, conduza as pessoas a Deus. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Você faz apresentações sobre os perigos de certos filmes atuais de Hollywood? Tem alguma coisa de boa que possamos assistir? There's a lot of good things to watch. Tem muita coisa boa para assistir, sim. What we try to do is not tell people a list of what's a good movie or what's a bad movie. O que a gente tenta geralmente fazer é não dizer às pessoas, é não mostrá-las uma lista de esse filme é bom, esse filme é ruim, esse é bom, esse é ruim. But what we're trying to teach people is the principle of how to choose good things to put in your mind. Tentamos ensinar o princípio de como escolher as boas coisas que vão entrar na sua mente. Meaning, if it fights against what your Bible's telling you to do, Se isso vai de encontro ao que a Bíblia diz que você deve fazer, it's probably not a good idea to watch those things. talvez não seja uma boa ideia assistir essas coisas. So what we're really trying to teach people is the better that you know Christ, or better that you study your Bible and pray and have a relationship with God, Então nós dizemos às pessoas, quanto melhor você conhece a Cristo, quanto mais você estuda a sua Bíblia e tem um relacionamento com Ele, the less you're going to want to fill your life with those things that are contrary to that. menos você vai querer preencher sua vida com as coisas que são contrárias a essas. And so, have you ever been inspired by a movie? Você já ficou inspirado, motivado por um filme? Almost everybody says that there's a certain movie out there that's made them feel like being a better person, or Quase todo mundo diz que tal filme me fez sentir melhor, me fez tornar uma pessoa melhor. there's only two directions in life. Só tem dois caminhos na vida. One that brings you closer to God, Um que te aproxima de Deus or one that brings you closer to the world. e um que te aproxima do mundo. As long as those things are inspiring you to be closer to God, Se essas coisas que você assiste estão te inspirando a ficar mais perto de Deus, it's hard to speak against those. então não dá pra falar contra essas coisas. E não seriam então os filmes somente para entretenimento, não tendo nenhum efeito sobre nós? That's the most common thing that people think, Essa é a coisa mais comum que as pessoas geralmente dizem. but that they don't have an effect on anyone. Que os filmes são só para entretenimento, eles não nos afetam. But we've done this enough times Mas por diversas vezes nós fizemos isto. where we've spoken to very large audiences, Falamos para públicos grandes and we ask people, who here has seen this movie? e perguntávamos às pessoas, quem aqui já viu esse filme? For example, there was a movie called Fight Club Por exemplo, havia um filme chamado Fight Club, with Brad Pitt and Edward Norton. com Brad Pitt e Edward Norton. Edward Norton. Very popular film, Um filme muito conhecido and lots of kids have seen that movie. e muitas crianças já viram esse filme. We spoke at a university, Falamos na a universidade, Christian university, numa universidade cristã, where a lot of the students had seen that film. e muitos alunos já tinham visto aquele filme. And we asked them, raise your hand if you've seen this film. E perguntamos, levante as mãos se você já viu esse filme. In the entire room, there was about 600 kids. E em toda essa plateia havia 600 pessoas mais ou menos. Almost 90% of the kids raised their hand. Pelo menos 90% das pessoas levantaram as mãos. So then we asked the question, where in this movie do they speak about God? Então perguntamos, onde nesse filme alguém fala sobre Deus? Out of all 600 kids that raised their hand, De todas aquelas 600 pessoas que levantaram a mão, one kid in the back raised his hand. somente uma lá no fundo levantou sua mão. And then we played the clip where they talk about God. E aí nós reproduzimos o clipe onde eles falam sobre Deus. And what they say is, God hates you. We don't need God. E o que eles dizem é, Deus te odeia. Não precisamos de Deus. And that we should live our life without God. E devemos viver nossa vida sem Deus.
That's the power that the Hollywood movies have, Esse é o poder que os filmes de Hollywood têm. is because of the way that your brain works. É por causa do modo como a sua mente funciona, trabalha. You don't think about the information that comes in at the time that it comes in. A gente não pensa na informação que chega no momento que ela chega. And so they're able to plant thoughts into your brain, Então, eles são capazes de plantar pensamentos no seu cérebro and you don't think about it right away. e você nem pensa nisso de momento, de imediato. But just like the advertising industry, Mas é assim como a indústria da publicidade, they put an advertisement out in the radio, eles colocam a publicidade no rádio, on TV, na televisão, on a billboard. num outdoor. If you just see one, you're not going to go buy their product. Se você só vê talvez você não compre o produto deles. But when you see it in the magazines, you hear it in the songs, you see it on TV, Mas quando você vê na revista, você ouve na música, você vê lá na televisão, you're much more likely to go buy their product. você fica mais propenso a comprar o produto deles. Hollywood works in the same way. Hollywood funciona da mesma maneira. It's not just one movie. Não vai ser só um filme. When they keep planting those thoughts that God hates you in your head, Quando eles continuam plantando aqueles pensamentos que Deus odeia você na sua cabeça, and you don't think about it at the time that you watch it, e no momento que você vê o filme você nem pensa nisso, it begins to have an effect on you. começa a ter um efeito sobre sua vida. E existem outras pessoas que saíram de Hollywood e que compartilham os mesmos pontos de vista que você? You know, you'd be surprised at how many actual celebrities don't let their kids watch TV. Você ficaria surpreso se eu lhe dissesse quantas celebridades de fato não permitem que seus filhos assistam aos filmes. You know, I just drove by the stadium today and Madonna is doing a concert here. Acabamos de passar pelo estádio aqui. Sim. E Madonna vai fazer um concerto No esse Morumbi. fim de semana, no Morumbi. Isso. Did you know that Madonna does not let her child watch television ever? Sabia que Madonna não deixa que os filhos dela assistam televisão de maneira nenhuma, nunca? There is many celebrities that actually don't let their kids watch TV. Há muitas celebridades que não permitem que seus filhos assistam TV. And it's not because they have a belief in God, E não é porque eles creem em Deus, não. but they know the power and the effect that it has on people. É porque eles sabem do poder e do efeito que isso tem sobre as pessoas. So what does that say to us that know there's a spiritual warfare O out que é there? que isso deve representar pra gente que conhece que há uma guerra espiritual aí afora? And then we see these kind of things like in Fight Club where they're fighting against our God. Então, nós vemos coisas assim como nesse filme Fight Club, onde eles estão lutando contra Deus. How many people do you think actually turned it off when they heard that? Quantas pessoas você acha que realmente desligam a televisão quando escutam isso? One of the people that actually has just been a vocal voice for the dangers of Hollywood is Angus T. Jones. Uma das pessoas que tem sido agora muito comentado ultimamente é o Angus T. Jones, que Recente, ele fazia From 2.5 Men. do programa 2 Homens e Meio, 2.5 Men. Sim. And what he was saying about the 2.5 Men was that it's just not good things to put in your mind. O que eles estavam dizendo sobre 2.5 Men é que não tem coisa boa ali pra você colocar na sua mente. Era isso que o ator dizia. And here's somebody that's on the show but realizes, because he's recently been studying his Bible, he realizes that what he's working on does not line up with what he's reading in his Bible. Esse garoto, esse ator, estava estudando a Bíblia recentemente e de repente ele começou a perceber que o programa no qual ele trabalhava não condizia com o que ele estava estudando na Bíblia. E por isso que ele fez tal declaração. Não tem nada de bom nesse programa. But of course Hollywood hates it É claro que Hollywood odeia isso. if anyone speaks out against them. Se alguém fala contra Hollywood, Hollywood vai odiar. And so if you actually read some of the articles that are surrounding Angus T. Jones, Então, se a gente for ler alguns artigos a respeito desse ator no momento, they slandered him with all kinds of false accusations. eles estão acabando com a vida desse garoto com acusações falsas. And many people believe the media, E muita gente acredita na mídia, é claro. but I believe him. Mas eu creio nele. Então esse Angus T. Jones está sendo agora criticado. O pessoal quer, por exemplo, quer desmerecer agora, digamos assim, a mudança de vida que ele teve ao se tornar cristão. Parece que inclusive ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos, não é isso? They're saying that he's, you know, kind of gotten attached to some people that you know, have a lot of conspiracy theories. O que as pessoas estão dizendo é que ele se vinculou a pessoas que têm teorias da conspiração, que aceitam teorias assim.
they've used words like he's been brainwashed, he's going to give all his money to the church. Já começaram a usar termos como, ele sofreu lavagem cerebral, ele vai entregar todo o dinheiro dele para a igreja. But what's interesting is I actually know a few people that have been giving him Bible studies. Mas o que é interessante é que, na verdade, eu conheço algumas das pessoas que deram estudos bíblicos para ele. And so to read what they're saying about it in the news, Então, quando a gente lê o que se diz aí o que estão mostrando no noticiário, and I actually know some of the people, e quando eu vejo algumas das pessoas, they're mixing up the facts and getting it all wrong. eles estão eu conheço essas pessoas que escrevem So esses noticiários, eles estão misturando tudo. It's really lost my faith in the media. Então, eu já perdi a fé na mídia. É pra poder minar a fé dele, e ele, sendo agora um adventista do sétimo dia, a gente sabe que a igreja de 27º dia é considerada como uma seita, né? Então aí que eles vão bater forte ainda mais, né? Mas isso vai despertar os sinceros também, né? But you know what's really interesting about Hollywood? Mas sabe o que é interessante sobre Hollywood? Is there is a movement right now to accept anyone however they are. Tem um movimento agora acontecendo lá de aceitar todas as pessoas, não importa o que elas são ou o que elas creem. If you want to be a homosexual, you want to live your life however you want to live your life, Você quer ser homossexual, quer viver sua vida de maneira como você queira viver? then we just need to accept those people. Então precisamos aceitar essas pessoas. But all of a sudden when somebody reads their Bible and wants to do what the Bible's telling them to do, Mas de repente quando a gente vê que alguém lê a Bíblia e quer fazer o que a Bíblia diz para ela fazer, they don't want to accept that. aí isso eles não querem aceitar mais. I see that as a double standard. Isso aí são a double standard seria Like Ah. like speaking two ways out the Ah. side of your mouth. isso. Double-tongued. É uma pessoa que tem são duas opiniões diferentes. Última pergunta então, se não assistir televisão, ou seja, se eu não assistir filme ou TV, o que eu vou fazer então como diversão? You know, we get that question all the time, and I think that that's actually a very funny question. Geralmente nos fazem essa pergunta, é uma pergunta muito engraçada, eu acho. Because if you look at the history of man, for 6,000 years, man has figured out what to do without the television. E se a gente analisar a história da humanidade, do homem, a gente vai ver que há 6.000 anos nós vimos que o homem busca fazer alguma coisa e sempre tem alguma coisa a se fazer, And all of a sem sudden, televisão. we invent this thing called the television in the last 100 years, E de repente, há mais ou menos 100 anos, nós inventamos essa coisa chamada televisão. and people say, what am I going to do if I don't have it? E as pessoas começam a dizer, mas sem televisão, e agora? O que é que eu vou fazer se não tem televisão? There are so many wonderful activities. Go outside, you know, ride a bike, play in the Há park, tantas atividades para fazer, vá pra rua, ande de bicicleta, leia um livro, play some football. jogue futebol. Boa tarde, primeiro ouvinte então, alô, Alô, do quem tá falando? é o Fábio, O Fábio do blog, qual é o nome do blog mesmo, Fábio? respondendotudo.com, blogspot. Vamos lá, Fábio, qual que é a pergunta? Então, Alexandre, a pergunta é a seguinte, pelo que eu entendi, só me confirma para que eu possa fazer a pergunta. Ele trabalha na indústria na área do entretenimento, mas agora voltado para o cristianismo, é isso? É isso mesmo, É isso Roder? mesmo, é isso mesmo. We make mostly documentaries. A maioria das coisas que a gente faz são documentários cristãos. Ok, Fabão? Eu não escutei, eu não entendi. Ele trabalha então na área do entretenimento agora para o público cristão, é isso? Na verdade, ele faz mais documentários sobre as produções de Hollywood. Mas é voltado para o público. Voltado para o público cristão, exatamente. Ah, tá. Então aí vai a pergunta. Vamos lá. O que dizer ou responder, né, para as pessoas que possam vir a falar que ele só largou a indústria de Hollywood por conta de não conseguir êxito nela. E daí veio a ideia de ganhar notoriedade ou dinheiro abrindo uma vertente cinematográfica voltada agora para o público cristão. Legal. Posso só dar mais uma perguntinha rápida, Ale? Tem uma segunda pergunta do Fábio. Fala, Fábio. Ator do Dois Homens e Meio aí, né? O Angus T. Jones. Então, o que acontece é o seguinte, ele está sendo relacionado a ter ligações com teorias de conspiração por conta do que aconteceu com o próprio Charlie Sheen, que fazia parte da série também, né? O Charlie Sheen, em 2009, ele participou de um programa
de um conspirador conhecido como Alex Jones, lá dos Estados Unidos. Certo. E ele falou a respeito sobre o atentado terrorista que aconteceu em 11 de setembro, dizendo que tudo aquilo era um conto de fadas. Certo. Eu quero saber se tem alguma relação com isso. Nós vamos perguntar pra ele pra ver se ele tá sabendo disso daí sim. So, I was a terrible actor, so I couldn't make it in the acting industry. Na verdade, eu era um ator péssimo, então na indústria como ator eu não podia ser bem sucedido mesmo. And I'm actually very happy that I didn't make it as an actor. E eu tô muito contente, muito feliz porque eu não pude suceder como ator. Because a lot of the actors that I did meet, and I met a lot of famous actors, Porque muitos dos atores que eu conheci bastante, they really are quite unhappy with their lives. muitos deles são muito infelizes com a vida que têm. But remember, I stopped acting and I went behind the camera Eu parei de atuar e fui para trás das câmeras. and I started working my way up in Hollywood, working behind the camera in production. E eu comecei a ser promovido em Hollywood, mas trabalhando nos bastidores, na produção. And so I actually made a very successful living doing that. Então, eu tinha uma vida muito bem sucedida fazendo isso. In fact, I would have had a great, fine life had I continued down that road. E se eu tivesse continuado por esse mesmo caminho, a minha vida seria muito boa hoje. When I left my job in Hollywood, I was actually making more and more and more money. Quando eu deixei a minha vida lá, o meu trabalho em Hollywood, eu tava ganhando muito dinheiro. And I knew when I came into the ministry world that I would not make money. E eu sabia que quando eu me voltasse pro mundo dos ministérios, eu não ia ganhar tanto dinheiro assim. So I actually left money to work for God. Então eu deixei o dinheiro para trabalhar para Deus. E ele já tinha sido da igreja, né? Tem esse detalhe. You had already been in church, right? Yes. Então, Sim. ok. E a questão lá da conspiração And what about the conspiracy theory? Do you know anything about? The Qual a conspiracy informação? theory that they're talking about is Chris Hudson, the guy that was interviewing Angus T. Jones. Essa teoria da conspiração tem a ver com Chris Hudson, que é o rapaz que estava entrevistando o Angus T. Jones, o ator. He talks a lot about certain conspiracy theories such as 9/11. Ele fala bastante sobre teorias de conspiração, assim como a de 11 de setembro. And some of the things that he talks about, they might be on the borderline conspiracy theory. E alguma das coisas que ele fala talvez esteja ali no limite entre teoria da conspiração ou não. I somewhat believe that there's a lot of truth to what he has to say. Eu até consigo acreditar que tem muita verdade no que ele diz. But if you actually watch the interview that Angus T. Jones did, you can watch it on YouTube. Mas se você assistir a entrevista que o Angus T. Jones fez, There was nothing conspiracy about that interview. não tem nada de conspiração ali naquela entrevista. What Angus T. Jones was saying was, as he was reading through the Bible and reading the prophecies, which are not conspiracy theories in the O Bible, que Angus T. Jones estava dizendo é que se você lê as profecias da Bíblia, se você ler a Bíblia e não tem nada de conspiração nisso, he started realizing what he was working on did not line up with his Bible. ele começou a perceber que o trabalho que ele fazia não estava alinhado com o ensino bíblico que ele estava tendo. So I don't see that as he's kind of following after conspiracy theories. He's following after what the Bible's telling him to do. Então eu não vejo ele seguindo teorias da conspiração. Ele está seguindo o que a Bíblia diz para ele fazer. Antes de atender o próximo ouvinte, eu queria também que ele pudesse responder hoje. Uma pessoa fez pelo Facebook a pergunta: as mensagens subliminares relacionadas a Disney. Disney, antes de atender o próximo ouvinte, Disney. Mensagens subliminares Disney. Vamos bem rapidinho, bate-bola, tá? You know, a lot of people think that Disney is very safe for your kids. Muita gente pensa que coisas da Disney é algo seguro para seus filhos. But see, Disney has long been interested in the occult. Há muito tempo a Disney está metida no ocultismo. Many of the storylines that they have for these little cartoons have to deal with magic and spells. Muitas das histórias do enredo tem a ver com magia, com encantos. And the Bible is very clear about magic and spells and divination E a Bíblia é muito clara com relação à magia, a encanto, a adivinhação. as being an abomination to God. Isso é abominação para Deus. And that word abomination means God hates those. E a palavra abominação significa Deus odeia isso. So it's interesting to me that some of these storylines use so much of that in there, Então, para mim é interessante que alguns desses enredos usem essas coisas almost kind of like conditioning people to be okay with it.
como se estivesse condicionando as pessoas para que aceitassem isso muito bem. I mean, let's just talk about some of the old, very classic cartoons, Há alguns desenhos muito clássicos, antigos, vamos falar sobre eles. such as Pocahontas. Pocahontas, por exemplo. You know, she talks to the tree, Ela fala com a árvore, who tells her that she needs to listen to the spirits, que diz para ela que ela tem que ouvir os espíritos. and that the spirits are in the earth, E os espíritos estão na terra. the water, Os espíritos são a terra, a água, the air, o ar, the fire, o fogo. and those are 4 points of the 5 points of witchcraft. E esses são os 4 pontos dos 5 pontos da feitiçaria. In fact, I actually did another radio show back in America Nos Estados Unidos eu fiz um programa de rádio that a girl had worked on some of those Hollywood films, que uma garota tinha trabalhado nesses filmes de Hollywood and she was part of the Wiccan religion, e ela fazia parte dessa religião ímpia. and she talked about how many things are put into some of those cartoons E ela falava sobre essas coisas, quantas coisas eles conseguem colocar nesses desenhos animados that teach you about the Wiccan religion. que ensina você sobre a religião pagã, a religião ímpia. Mas vamos lá. Alô? Alô? Quem tá falando? É o Jackson. O que você tem pra perguntar então, queridão? Eu queria saber, que nem a gente escuta aqui no Brasil também, que tem muitos atores, atrizes, que eles entregam a vida até pro inimigo para conseguir o sucesso. Se acontece isso muito em Hollywood. Vamos lá. In fact, one of the presentations that we have that we'll be doing at Capão Redondo Uma das apresentações que a gente vai falar na igreja de Capão Redondo deals with exactly that. trata de exatamente isso. There are certain actors and writers Há certos atores e escritores também who invoke the spirits to help them in their acting. que invocam os espíritos para que ajudem eles na sua atuação. One of the writers of Superman and Batman, Um dos escritores de Super-Homem e Batman, Grant Morrison, Grant Morrison, put out a documentary about himself escreveu um documentário, lançou um documentário sobre ele mesmo, where he actually talks about the first time that he had demon possession quando ele fala sobre a primeira vez que ele teve uma possessão demoníaca and how that Eita. helped him in writing the stories. e que o ajudou a escrever essas histórias. And so we show the video clips of him actually telling you that he had that. Então nós mostramos o videoclipe dele mesmo nos dizendo que ele teve essa possessão. And Sim, that's né? pretty hard to argue with. E é difícil argumentar contra esse testemunho. Alô? Alô, Quem tá falando? Cleide, Cleide de qual igreja, querida? Assembleia. Obrigado pela paciência em esperar, tá bom? Tá bom, vocês são uma benção. Muito obrigado. Qual é a conheço. perguntinha? Não, é sobre o filme Sobrenatural, né? Lá no estrangeiro é Supernatural. Nós vamos tentar tratar isso daí pra te ajudar, tá bom, querida? Tá bom, rapaz. Deus te abençoe. A gente vai responder pelo rádio. Tchau, rapaz. You see an actual trend in more and more supernatural movies coming out. Nós estamos vendo uma tendência de filmes sobrenaturais aí à disposição de todo mundo. I believe that they're doing that for a purpose. E eu acho que tem um propósito por trás disso. I know that the devil has spent his entire life trying to get people to believe he doesn't exist. O diabo tem passado a vida inteira tentando fazer com que as pessoas creiam que ele não existe. But now it's starting to be more commonplace, Mas agora parece que já é algo mais comum. as if they're almost preparing us to be able to accept the time that we may be able to see them. Como se a gente estivesse agora, como se eles estivessem agora nos preparando para um momento onde nós vamos ver, de fato. The average person has probably seen so many supernatural movies Uma pessoa comum talvez já tenha visto tantos filmes sobrenaturais that they probably wouldn't be that scared seeing it in real life. que talvez não ficassem mais assustados se visse alguma coisa sobrenatural acontecendo em vida real. And I believe that the devil's last masquerade E eu creio que a última contrafação de Satanás is going to be to fake being the Antichrist, the real Christ. é enganar as pessoas como se ele mesmo fosse o próprio Cristo, sendo o anticristo. So he has to get people to accept this idea of a spiritual warfare. Então eles têm que fazer com que as pessoas aceitem essa ideia de guerra espiritual de algum modo. And that's why you see so many movies like Superman, how they're equating Superman to Jesus.
E é por isso que a gente vê tantos filmes como, por exemplo, o Super-Homem, quando eles estão equivalendo o Super-Homem ao próprio Cristo. Neo from the Matrix, he's like Jesus. Neo do Matrix, parece que ele também é uma figura de Cristo. There's so many different movies where they're saying this is like Jesus or this is like Jesus. Há muitos filmes saindo agora onde eles estão dizendo, esse aqui é como se fosse Cristo, esse é como se fosse Batman Cristo. também tem isso? Batman is sort of a reversal of that. Batman is more like the devil. Batman parece que as coisas são ao contrário. O próprio Batman é como se fosse o diabo. For example, Por exemplo, in the 1989 Batman that Tim Burton did, em 1989, o Batman que o Tim Burton fez, that's the most famous probably Batman that's been produced acho que foi o Batman mais famoso já produzido before this new series. antes dessa nova série. There was a scene where they were pushing the baby in a basket, Havia uma cena onde eles estavam empurrando um bebê num cestinho. and they pushed the baby in the basket and it fell in the river and floated down the river. E eles empurraram o bebê nesse cestinho e o bebê caiu dentro de um rio. There's only one story in the Bible that has a baby in a basket down a river, Na Bíblia só tem um bebê que cai com um cestinho dentro de um rio. and that's baby Moses. E é o Moisés. And so he became the penguin, Esse bebê se tornou o pinguim. and they even write this in the storyline of the penguin that he kills the firstborn sons of Gotham. E no enredo do pinguim, diz que ele mata os primogênitos, the firstborn sons of? Firstborn sons of Gotham. was the name. De Gotham, da cidade de Gotham. And so that got us to look into some of the characters that Batman fights against. Isso nos fez analisar alguns dos personagens contra os quais Batman luta. And it didn't take very long to realize that it's basically the story of the devil versus Jesus. E não levou muito tempo para que a gente percebesse que é a história do diabo contra Cristo. But Jesus is always the bad guy. Só que Cristo é sempre o mal da história. Such as Mr. Two-Face. Como o Charada, In the Two-Face o Máscara. the Two-Face Não, é that o Charada. that É o had charada, do Batman é o charada. É o that Charada. had Tommy Lee Jones in it. Que Tommy Lee Jones fez. If you pause it on his lair, like his room, Se você fizer uma pausa no momento que ele tá atuando ali, you see a picture of Jesus Christ in the background with a crown of thorns around his head. dá pra ver uma foto de Cristo no fundo com uma coroa de espinhos na sua cabeça. And what's in the room is a 7-lamp candlestick, E nessa sala onde você tem que pausar pra ver essa foto, tem um candelabro de 7 velas, a burning animal, um animal sendo queimado, consumido, incense rising from the ground, um incenso saindo do chão, all of the elements that are present in the sanctuary. todos os elementos que estão presentes no próprio santuário. And so we followed that line of thinking Quando a gente segue essa linha de pensamento and looked into all of the different characters that Batman fights against, e vê todos esses tipos de personagens contra os quais Batman luta, such as in the new Batman, The Dark Knight. assim como no novo Batman, o Dark Knight. Dark Knight who is would be that the one? name. That's not the Dark Knight Rising. That's the newest one that just came out. Oh. The one right before it. Um novo personagem contra o qual o Batman luta, Harvey Dent, who's Mr. Two-Face, Harvey Dent, que faz o Charada, is a lawyer. é um advogado Jesus is our lawyer. e Jesus é o nosso Do advogado. you see the parallels? Dá pra ver o paralelo? O tempo acabou, infelizmente. Rander, rapidamente, Ministério Fatos Incríveis, em breve você estará retornando aqui para falar sobre isso e estará traduzindo todo o material que ele tem, o Scott Meyer, para o português a partir do ano que vem, não é isso? Isso, o Scott nós temos temos acho que 5 DVDs já em produção. Janeiro, no começo de fevereiro no máximo, esses DVDs já vão estar legendados e dublados em português à disposição. Aí você volta aqui para falar. Volto aqui para falar. Você pode acessar no site fatosincríveis.brasil.com.br. Tem novidades lá, Crepúsculo, Harry Perdão, Potter. fatosincríveisbrasil.com, somente.com, www.fatosincríveisbrasil.com. Você também consegue livros sobre Harry Potter, livros sobre Crepúsculo que tratam do mesmo tema. Rander, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Agradeço a Scott Meyer. Fala para ele voltar mais vezes. Thank you very much and come back soon. Thank you. Obrigado. A paz do Senhor. Tá certo, então. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo